Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, e Raul Menezes aprendeu isso da forma mais dolorosa. 3 anos. 3 anos sem ouvir uma única palavra do próprio filho. Desde o dia em que o acidente levou a mãe do menino, o silêncio virou o som da casa. Médicos tentaram, terapias, milhões gastos. Nada adiantou, até que uma mulher apareceu, vinda do interior, sem diplomas, apenas com uma mala velha e um olhar que parecia saber demais. Todos duvidaram dela, mas o segredo que ela carregava tornaria o impossível real. Esta é a história de um amor que curou o que a ciência não pôde tocar. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. A mansão de Raul Menezes ficava no bairro mais nobre de São Paulo. Vista privilegiada, pé direito alto, móveis de design italiano, tudo impecável, tudo frio, tudo silencioso. Raul tinha 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olheiras profundas que nenhum sono reparava. Acordava todos os dias às 5 da manhã, vestia seus ternos sob medida e seguia para o escritório de sua construtora. Construía prédios, shopping centers, condomínios de luxo. Construía tudo, menos pontes para o próprio filho. Davi tinha 6 anos. Cabelos castanhos, olhos iguais aos da mãe, aquela que ele perdeu há 3 anos em um acidente devastador. Desde aquele dia, desde que viu a ambulância levar o corpo da mãe, Davi não pronunciava uma única palavra. No início, os médicos disseram que era choque emocional, algo temporário. Semanas se tornaram meses. Meses viraram anos, e o silêncio se instalou como um fantasma naquela casa. Raul tentou de tudo: neurologistas de renome internacional, terapeutas comportamentais, especialistas em trauma infantil. Uma sala inteira da mansão foi transformada em consultório particular, equipada com os aparelhos mais modernos que o dinheiro podia comprar. Nada, absolutamente nada funcionava. Davi não chorava, não gritava, não pedia ajuda. Vivia em seu próprio universo, como se uma parede de vidro o separasse do resto do mundo. Comia quando colocavam comida na frente dele. Dormia quando apagavam as luzes. Existia, mas não vivia. E Raul se afogava em culpa, porque ele estava dirigindo naquela noite. Porque discutiu com a esposa antes de sair de casa. Porque desviou o olhar da estrada por 1 segundo, apenas 1 segundo, e aquele caminhão surgiu do nada. Ele sobreviveu com arranhões. Ela não teve a mesma sorte, e o filho testemunhou tudo do banco de trás. Dona Cecília, a governanta que trabalhava na casa há 15 anos, observava tudo com o coração apertado. Ela via aquele homem se destruindo aos poucos, trabalhando 16 horas por dia para não ter que voltar para casa e encarar o próprio fracasso. Via aquele menino definhar em vida, cercado de brinquedos caros que nunca tocava. A última babá havia pedido demissão na semana anterior. Era a 11ª em 3 anos. Todas desistiam. Algumas por não aguentar o peso do silêncio. Outras porque Raul era impossível de lidar. Exigente, controlador, sempre questionando cada método, cada decisão. Aquela manhã de terça-feira, Dona Cecília entrou no escritório de Raul antes dele sair para o trabalho. Ele estava sentado atrás da mesa de mogno, olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Senhor Raul, precisamos conversar. Ele levantou os olhos, cansado. Cecília, não tenho tempo agora. Tenho reunião em 40 minutos. É sobre o Davi. Sempre é sobre o Davi, Cecília. E eu não sei mais o que fazer. Já tentei tudo, tudo. E ele continua longe de mim. A voz dele quebrou no final. Dona Cecília nunca o tinha visto assim, tão vulnerável, tão perdido. Eu encontrei alguém. Raul suspirou, passando a mão pelo rosto. Outra babá. Cecília, você sabe que não vai funcionar. Nenhuma delas, essa é diferente. Todas são diferentes, Cecília. Todas prometem milagres.
e todas vão embora quando percebem que meu filho é um caso perdido. Não diga isso. Por favor, não diga isso. O silêncio tomou conta da sala. Lá fora, a cidade acordava em seu ritmo frenético. Dentro daquela mansão, o tempo parecia ter parado há 3 anos. Qual é o currículo dela? Perguntou Raul, voltando os olhos para a tela do computador. Ela não tem currículo formal. Como assim não tem currículo? Raul ergueu a sobrancelha, impaciente. Ela não tem formação acadêmica, não tem certificados, não tem referências de famílias ricas. Raul soltou uma risada amarga. Então, por que diabos você está me trazendo essa candidata? Porque eu a conheci no mercado. Ela ajudou uma criança que estava tendo uma crise de choro incontrolável. Em menos de 2 minutos a criança estava calma. Não foi técnica, Sr. Raul. Foi amor. Foi algo que eu não sei explicar. E quando eu contei sobre o Davi, ela olhou para mim e disse que conhecia aquele tipo de silêncio. Raul fechou o laptop com força. Cecília, eu não tenho tempo para experiências. Meu filho precisa de profissionais qualificados, não de alguém que realmente se importe. A governanta cruzou os braços firme. Com todo respeito, senhor, os profissionais qualificados já passaram por aqui. Dezenas deles. E o Davi continua igual. As palavras caíram como pedras entre eles. Raul sabia que ela estava certa, mas admitir isso significava admitir que ele havia falhado, que todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua influência não serviam para nada quando se tratava de curar o próprio filho. Ela está aqui, continuou Dona Cecília, suavemente, na sala de espera. Eu pedi para ela vir hoje cedo, só dê uma chance. 5 minutos. Se o senhor não gostar, ela vai embora e nunca mais toco nesse assunto. Raul respirou fundo. Olhou para o relógio de pulso. Um Patek Philippe que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano. Tudo naquela casa tinha preço, menos a voz do seu filho. 5 minutos, ele resmungou. E já estou atrasado. Dona Cecília saiu da sala apressada. Raul se levantou, ajeitou a gravata no espelho, preparando sua máscara de executivo implacável. Quem quer que fosse essa mulher, ela teria que impressioná-lo muito para conseguir esse emprego. A porta se abriu novamente, e então ele a viu. Emília Nogueira tinha 35 anos, mas havia algo atemporal em seu rosto. Não usava maquiagem. Seu cabelo castanho estava preso em um coque simples. Vestia uma blusa branca de algodão e uma saia azul marinho desgastada nas bordas. Suas mãos calejadas seguravam uma bolsa de tecido surrado. Ela não baixou os olhos quando entrou. Não pareceu intimidada pela grandiosidade daquele escritório, pelos quadros caros nas paredes, pelo homem poderoso à sua frente. Senhor Menezes, ela disse, com uma voz tranquila que parecia destoar completamente daquele ambiente. Senhora. Raul fez uma pausa, percebendo que não sabia o sobrenome dela. Nogueira. Emília Nogueira. Certo. Senhora Nogueira. Dona Cecília me disse que a senhora não tem formação na área. Não tenho, ela confirmou sem rodeios. Não tem experiência com crianças com necessidades especiais. Não da forma como o senhor está acostumado, não. Raul cruzou os braços. Então me explique por que eu deveria sequer considerar sua candidatura. Emília deu um passo à frente. Seus olhos encontraram os dele com uma intensidade que o fez recuar involuntariamente. Porque eu sei o que é perder alguém e não conseguir falar sobre isso. Porque eu conheço o silêncio que vem de uma dor tão grande que as palavras não conseguem alcançar. E porque seu filho não precisa de mais um especialista olhando para ele como se fosse um problema a ser resolvido. Ele precisa de alguém que o veja como o que ele é. Um menino assustado que ainda está preso naquele dia. O ar saiu dos pulmões de Raul. Como ela sabia. Como aquela desconhecida podia descrever exatamente o que ele sentia toda vez que olhava para Davi. A senhora não me conhece. Não conhece meu filho. Não sabe nada sobre nossa situação. Sei o suficiente, ela respondeu calmamente.
Sei que o senhor gastou fortunas tentando consertar algo que não está quebrado. Seu filho não é defeituoso, senhor Menezes. Ele está machucado. E feridas assim não se curam com dinheiro. Se curam com tempo, paciência e amor. Raul sentiu algo se movendo dentro dele. Raiva, esperança, medo. Ele não conseguia distinguir. Eu posso dar 1 mês de teste, ele disse, surpreendendo a si mesmo. 1 mês, se eu não ver nenhum progresso. 1 mês não é nada para uma criança traumatizada. Emília o interrompeu. Se o senhor quer resultados rápidos, então eu não sou a pessoa certa. A audácia daquela mulher. Quem ela pensava que era, impondo condições para ele? Quanto tempo a senhora acha que precisa? O tempo que ele precisar, ela respondeu. Mas prometo uma coisa, se em 3 meses o senhor não vir nenhuma mudança real no Davi, eu vou embora sem cobrar 1 centavo. Raul estudou o rosto dela. Procurou sinais de mentira, de manipulação, de interesse financeiro. Não encontrou nada além de uma determinação serena que ele não conseguia compreender. 3 meses, ele concordou, contra todo o seu bom senso, mas com condições. A senhora vai seguir as orientações dos terapeutas. Vai registrar tudo o que acontecer. E se em algum momento eu achar que a senhora está fazendo mal ao meu filho, vai embora imediatamente. Aceito a última condição. As outras 2, não. Como não? Raul sentiu a irritação subindo. Porque se o senhor quer que eu ajude o Davi, vai ter que confiar em mim. E confiança não vem com relatórios e supervisão. Ou o senhor me deixa fazer do meu jeito, ou procura outra pessoa. Eles se encararam. Uma batalha silenciosa de vontades. E então, pela primeira vez em anos, Raul Menezes recuou. Está bem, do seu jeito, Emília assentiu. Posso conhecê-lo agora? Ele está no quarto, 1º andar, 3ª porta à esquerda. Mas ele não vai reagir. Ele nunca reage. Vamos ver, ela disse simplesmente. E antes que Raul pudesse dizer mais alguma coisa, Emília saiu do escritório com passos determinados. Dona Cecília apareceu na porta, um sorriso discreto no rosto. Ela é especial, Sr. Raul. Ele resmungou algo ininteligível e voltou para seu computador. Mas pela primeira vez em 3 anos, Raul Menezes não conseguiu se concentrar em planilhas e contratos. Sua mente estava naquele corredor, onde uma estranha caminhava em direção ao filho que ele não sabia mais como alcançar. Emília subiu as escadas lentamente, observando cada detalhe daquela casa. As paredes brancas e maculadas, os quadros abstratos caros que não diziam nada, o cheiro de produto de limpeza que apagava qualquer traço de vida. Chegou à porta do quarto de Davi, respirou fundo, e então, algo que Raul não podia ver. Ela fechou os olhos e sussurrou uma prece silenciosa. Quando abriu a porta, encontrou um quarto imenso, prateleiras cheias de brinquedos intocados, uma cama de solteiro com lençóis de astronautas, e no canto, perto da janela, um menino pequeno sentado no chão, olhando para o nada. Davi tinha o rosto do pai, mas os olhos eram diferentes. Olhos velhos demais para uma criança de 6 anos. Olhos que já tinham visto coisas que nenhuma criança deveria ver. Emília não disse nada. Não se aproximou. Apenas sentou-se no chão do lado oposto do quarto, encostou as costas na parede e ficou ali. 15 minutos se passaram. 30. 1 hora. Dona Cecília apareceu na porta preocupada. Emília levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio, e acenou para que ela fechasse a porta. Quando ficaram sozinhos novamente, Emília começou a cantarolar, baixinho. Uma canção simples do interior, uma melodia que sua própria mãe cantava quando ela era criança. Davi não se moveu, mas algo em seus ombros relaxou, imperceptivelmente. Emília continuou cantando. E então, devagar, ela começou a falar. Eu também fiquei em silêncio uma vez, quando eu era pequena. Não porque eu não pudesse falar, mas porque eu não via razão para isso. As palavras tinham perdido o sentido. Sabe quando tudo o que você conhece desaparece de repente e o mundo continua girando como se nada tivesse acontecido?
Eu não entendia como as pessoas podiam continuar falando de coisas normais quando meu mundo tinha acabado. Davi virou a cabeça, só um pouco. Estava ouvindo. Mas daí eu conheci alguém que me ensinou uma coisa. Ela me disse que o silêncio não é ausência, é um tipo diferente de fala. É o jeito que a gente tem de dizer coisas grandes demais para palavras. Emília ficou em silêncio por um momento. E então, algo extraordinário aconteceu. Davi se virou completamente para ela. Seus olhos, aqueles olhos cansados de criança velha, encontraram os dela. E naquele momento, sem que nenhuma palavra fosse dita, eles se entenderam. Duas almas quebradas, reconhecendo a dor uma da outra. Emília não sorriu, não tentou se aproximar. Apenas sustentou aquele olhar, deixando que o menino visse que ela não tinha medo do silêncio dele. Quando o sol começou a se pôr do lado de fora da janela, pintando o quarto de tons alaranjados, Davi fez algo que não fazia há 3 anos. Ele se levantou, caminhou até onde Emília estava sentada e estendeu a mão. Emília pegou aquela mãozinha pequena com toda a delicadeza do mundo. E ali ficaram, sentados lado a lado no chão daquele quarto imenso e vazio, assistindo a cidade acender suas luzes lá embaixo. Quando Raul chegou em casa naquela noite, mais cedo do que o habitual, algo que nem ele conseguia explicar, encontrou uma cena que nunca tinha visto antes. Dona Cecília estava na porta do quarto de Davi, com lágrimas nos olhos. Ela apontou para dentro, em silêncio. Raul olhou pela fresta da porta entreaberta. Davi estava dormindo, mas não estava sozinho em sua cama, como sempre ficava. Estava aninhado ao lado de Emília, que sentava na beirada do colchão, acariciando os cabelos do menino, enquanto cantava baixinho aquela canção desconhecida. E pela primeira vez em 3 anos, o rosto de Davi estava relaxado, sem pesadelos, sem tensão, quase em paz. Raul sentiu algo se quebrando dentro do peito. Não sabia se era a dor de perceber que uma estranha conseguia o que ele nunca conseguiu, ou se era um alívio tão grande que doía mais que qualquer ferida. Ele recuou silenciosamente, voltou para seu escritório e, pela primeira vez desde o acidente, Raul Menezes chorou. Chorou pela esposa que perdeu, pelo filho que não sabia mais alcançar, pela vida que poderia ter sido e nunca seria. E sem que ele soubesse, naquele exato momento, no quarto do andar de cima, Emília abriu os olhos. Ela olhou para o menino dormindo ao seu lado e sussurrou tão baixo que ninguém poderia ouvir: "Eu prometo, eu vou trazer você de volta, para você e para ele", porque Emília Nogueira sabia algo que Raul ainda não sabia. Ela não estava ali por acaso. Ela estava ali para saldar uma dívida com o destino. Uma dívida que começou há 3 anos, em uma noite chuvosa, em uma estrada escura. Uma dívida que mudaria a vida daquele menino, daquele homem e dela própria de uma forma que ninguém poderia imaginar. A primeira semana de Emília na mansão foi mais silenciosa que qualquer silêncio que aquela casa já tinha conhecido. Mas era um silêncio diferente. Não era vazio. Era cheio de pequenas observações, de gestos cuidadosos, de uma paciência que parecia infinita. Raul a observava com desconfiança. Ele chegava do trabalho e a encontrava sentada no chão do quarto de Davi, simplesmente existindo. Às vezes desenhava, outras vezes folheava livros ilustrados, mas nunca forçava o menino a participar. "Isso não é terapia", ele reclamou na 3ª noite, quando a encontrou na cozinha preparando chá. "Você está sendo paga para ajudá-lo a melhorar, não para ficar sentada sem fazer nada." Emília despejou a água quente sobre as ervas com movimentos calmos. "Eu estou fazendo algo, Sr. Menezes. Estou construindo confiança. Confiança não paga as contas." Raul cruzou os braços. "Os especialistas dizem que ele precisa de estímulos constantes, de exercícios de fala, Os especialistas não conseguiram." Ela o interrompeu, virando-se para encará-lo. "Com todo respeito, o senhor tentou do jeito deles. Agora está tentando do meu, e meu jeito não tem pressa." "Pressa?"
Raul soltou uma risada amarga. Já se passaram 3 anos, senhora Nogueira. 3 anos. Se isso não é pressa, eu não sei o que é. Emília pegou a xícara de chá e caminhou até onde ele estava. Seus olhos castanhos o estudaram por um momento antes de falar. O senhor sabe qual é o maior problema? Não é o Davi, é o senhor. Raul sentiu o sangue ferver. Como ousa? O senhor tem tanto medo de falhar de novo que nem tenta mais. Fica escondido atrás do trabalho, atrás dos médicos, atrás de desculpas. E o Davi sente isso. Crianças sempre sentem. Você não sabe nada sobre mim. Sei que o senhor se culpa pelo acidente. Sei que evita passar tempo com o próprio filho porque cada vez que olha para ele, vê a esposa que perdeu. E sei que o senhor está apavorado com a possibilidade de eu conseguir o que nenhum médico conseguiu, porque daí vai ter que admitir que o problema nunca foi o Davi. Era o jeito como o senhor estava lidando com a dor. As palavras caíram entre eles como bombas. Raul ficou paralisado, sem saber se sentia raiva ou se sentia visto. Realmente visto pela primeira vez em anos. Você não tem direito de falar assim comigo, ele disse, mas sua voz saiu sem força. Emília colocou a xícara de chá na bancada. O senhor me deu 3 meses. Eu preciso que o senhor confie em mim. Não em médicos, não em métodos, não em cronogramas. Em mim. Consegue fazer isso? Raul abriu a boca para responder, mas nada saiu, porque a verdade era que ele não sabia se conseguia confiar em alguém. Não depois de tudo que tinha acontecido. Pense sobre isso, Emília disse suavemente, pegando a xícara de volta, porque o Davi não vai voltar para um pai que está ausente mesmo quando está presente. Ela saiu da cozinha, deixando Raul sozinho com seus pensamentos e o peso de verdades que ele não queria encarar. Naquela noite, Raul não conseguiu dormir. Ficou deitado olhando para o teto, as palavras de Emília ecoando em sua mente. Às 2 da madrugada, ele se levantou e caminhou até o quarto de Davi. A porta estava entreaberta, como sempre ficava desde que Emília chegou. Ela insistia que portas fechadas criavam mais distância. Raul espiou para dentro. Davi dormia tranquilamente, coberto até os ombros. E sentada na poltrona ao lado da cama, também dormindo, estava Emília. Ela não deveria estar ali. O quarto dela era no andar de baixo, no antigo quarto de empregada. Mas ali estava ela, enrolada em um cobertor fino, a cabeça inclinada em um ângulo desconfortável. Raul entrou no quarto silenciosamente. Pegou um cobertor mais grosso do armário e, com cuidado para não acordá-la, colocou sobre seus ombros. Emília se mexeu levemente, mas não acordou. E por um breve momento, Raul ficou ali parado, observando aquela cena. Seu filho dormindo em paz, uma desconhecida abrindo mão do próprio conforto para estar perto dele. Quando foi a última vez que ele tinha feito isso? Quando foi a última vez que simplesmente ficou ali, presente, sem cobrar nada em troca? Ele voltou para seu quarto com um peso ainda maior no peito. A manhã seguinte, trouxe a primeira mudança real. Dona Cecília estava preparando o café quando ouviu passos na escada. Virou-se esperando ver Raul descendo para seu ritual matinal de café preto e jornal financeiro. Em vez disso, viu Davi, de mãos dadas com Emília. O menino nunca descia sozinho para o café da manhã. Sempre tinha que ser buscado, convencido, quase que carregado para a mesa. Mas ali estava ele, caminhando por vontade própria, os dedos entrelaçados com os de Emília. Dona Cecília largou a panela que segurava. Menino Jesus, ela sussurrou. Emília sorriu. Bom dia, Dona Cecília. O Davi me ajudou a escolher o que fazer de café hoje. Ele apontou para a farinha e para os ovos. A governanta olhou para o menino, que mantinha os olhos baixos, mas havia algo diferente em sua postura. Ele estava ali, verdadeiramente ali. Vamos fazer panquecas, então, Dona Cecília disse, a voz embargada. As melhores panquecas que essa cozinha já viu. Elas trabalharam juntas, e Davi ficou sentado no balcão observando. De vez em quando, Emília pedia sua opinião com gestos simples. Mas açúcar? Esse tamanho está bom?
e ele respondia com pequenos acenos de cabeça. Foi quando Raul desceu, já vestido com outro terno impecável, que a cena ganhou um significado ainda maior. Ele parou na porta da cozinha, sua pasta de couro na mão, e viu algo que parecia saído de uma outra vida. Uma cozinha cheia de vida, o cheiro de comida caseira. Seu filho participando. Papai gosta de panquecas, Emília disse, não para Raul, mas para Davi. Acho que a gente devia fazer uma bem grande para ele. Davi olhou para o pai. Não foi um olhar longo, apenas um relance, mas foi a primeira vez que ele olhava diretamente para Raul, sem medo ou distância nos olhos. Raul sentiu as pernas fraquejarem. Bom dia, ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Senta, Emília indicou a mesa. O café está quase pronto. Eu tenho uma reunião. O senhor sempre tem uma reunião? Ela respondeu, virando mais uma panqueca. Mas hoje vai tomar café com seu filho. A reunião pode esperar 15 minutos. Era uma ordem disfarçada de sugestão. E pela primeira vez em sua vida de executivo poderoso, Raul Menezes obedeceu sem questionar. Ele se sentou à mesa. Dona Cecília colocou o café na sua frente com um sorriso cúmplice. E então Emília trouxe um prato com a maior panqueca que ele já tinha visto, coberta com mel e frutas. O Davi escolheu as frutas, ela disse, sentando-se à mesa também. Ele sabe que você gosta de morango. Raul olhou para o filho. Davi mexia no próprio prato, mas havia algo diferente. Ele estava consciente da presença do pai. Não retraído, não apavorado. Apenas ali. Obrigado, Davi. Raul disse, e sua voz falhou. Eles comeram em silêncio, mas não era o silêncio pesado e sufocante de antes. Era um silêncio quase confortável, pontuado pelo tilintar dos talheres, pelo som de Dona Cecília lavando panelas, pela música baixa que tocava no rádio. Quando Raul terminou, ele olhou para o relógio e se deu conta de que tinha passado meia hora ali. Meia hora que ele não tinha passado com o filho em 3 anos. Eu preciso ir, ele disse, levantando-se. Davi olhou para cima, e então fez algo que deixou todos paralisados. Ele levantou a mão. Um pequeno aceno de tchau. Raul ficou congelado. Era um gesto tão simples, tão comum, algo que crianças fazem sem pensar. Mas vindo de Davi, era um milagre. Tchau, filho, Raul sussurrou. E pela primeira vez em 3 anos, ele saiu de casa com um nó na garganta que não era de desespero. Era de algo que ele tinha esquecido o nome. Esperança. No carro, a caminho do escritório, ele pegou o celular 3 vezes para cancelar as reuniões e voltar para casa. Mas não o fez. Ainda não conseguia. O medo era grande demais. Mas pela primeira vez, ele quis. E isso já era um começo. De volta à mansão, Emília levou Davi para o jardim. Era um espaço enorme, meticulosamente cuidado por jardineiros profissionais, mas vazio de vida. Flores perfeitas que ninguém cheirava, grama aparada que ninguém pisava. Emília tirou os sapatos. Vem, ela disse a Davi, estendendo a mão. Ele hesitou, olhando para a grama úmida da manhã. Não vai machucar, ela encorajou, prometo. Devagar, Davi tirou os próprios sapatos. Seus pezinhos tocaram a grama e ele estremeceu com a sensação. Emília começou a andar e ele a seguiu. Eles exploraram cada canto daquele jardim como se fosse a primeira vez. Tocaram as pétalas das rosas. Observaram as formigas carregando folhas. Perseguiram uma borboleta amarela que dançava entre as flores. E então, Emília se sentou embaixo de uma jabuticabeira antiga no canto do jardim. Davi sentou-se ao seu lado. Sabe, Davi, ela começou, olhando para o céu azul através dos galhos. Tem coisas na vida que a gente não consegue mudar. Coisas ruins que acontecem e que a gente não pode desfazer. Mas tem uma coisa que a gente sempre pode escolher. Ela olhou para ele. Davi mantinha os olhos na grama, mas ela sabia que ele estava ouvindo. A gente pode escolher se vai deixar essas coisas ruins nos prender ou se vai tentar viver de novo. Não é fácil. Às vezes parece impossível, mas eu acredito que a gente merece tentar.
O vento balançou as folhas acima deles, criando um padrão de luz e sombra que dançava sobre seus rostos. Eu perdi alguém também, ela continuou, a voz baixa, mas firme. Alguém muito importante para mim. E durante muito tempo, eu achei que nunca ia conseguir respirar de novo, sem sentir aquela dor no peito. Mas sabe o que eu descobri? Davi virou o rosto levemente em direção a ela. Eu descobri que a gente não esquece. Nunca esquece. Mas a dor, ela vai mudando de forma. Vai ficando menos afiada. E um dia a gente consegue lembrar com um sorriso, em vez de só com lágrimas. Uma única lágrima escorreu pelo rosto de Davi. A primeira lágrima que ele derramava desde o acidente. Emília não se moveu para limpá-la. Deixou que ela caísse, que fizesse seu caminho. Porque às vezes chorar é o primeiro passo para curar. Sua mãe te amava muito, ela sussurrou, e ela ia querer que você vivesse, que você risse, que você brincasse, que você fosse feliz de novo. Davi soluçou, um som abafado, mas real, e então ele desabou. 3 anos de dor guardada saindo de uma vez só. Emília o puxou para seus braços e o segurou enquanto ele chorava. Não disse nada. Não tentou acalmá-lo, apenas segurou, deixando que aquela tempestade passasse. Dona Cecília os observava da janela da cozinha, com as mãos sobre o coração, lágrimas correndo livremente pelo seu rosto. Aquele choro era música, era libertação, era o começo da cura. Quando Davi finalmente se acalmou, já era quase meio-dia. Ele estava exausto, os olhos vermelhos e inchados. Emília o levou de volta para o quarto e o deitou na cama. Vou ficar aqui, ela prometeu, sentando-se ao lado dele. Davi pegou a mão dela com força. Não queria que ela saísse. Tinha medo de que, se ela fosse embora, toda aquela dor voltaria e o engolfaria. Não vou a lugar nenhum, Emília repetiu, acariciando seus cabelos. Descansa agora. Davi fechou os olhos e, pela primeira vez em 3 anos, dormiu sem pesadelos. Enquanto isso, no escritório do centro da cidade, Raul não conseguia se concentrar. Estava em uma reunião importante com investidores japoneses, mas sua mente estava naquela cozinha, naquele pequeno aceno de tchau. Senhor Menezes, um dos investidores o chamou. O senhor concorda com a proposta? Raul piscou, voltando ao presente. Desculpem, podem repetir? Seu sócio, Fernando, o olhou com preocupação. Você está bem? Raul se levantou abruptamente. Com licença, eu preciso ir, mas a reunião... Fernando, você resolve. Eu confio em você. E antes que qualquer um pudesse protestar, Raul saiu da sala de conferências. No elevador, ele ligou para casa. Dona Cecília atendeu no segundo toque. Como ele está? Raul perguntou sem nem se apresentar. Senhor Raul? Ela entendeu imediatamente. Ele está dormindo. Mas aconteceu algo hoje. O coração de Raul disparou. O quê? Ele está bem? Ele chorou. Chorou de verdade, pela primeira vez desde o acidente. A Emília estava com ele no jardim e... Foi lindo, senhor Raul. Foi como ver um menino voltando à vida. Raul apoiou-se na parede do elevador. Onde ela está agora? No quarto com ele. Não quis sair nem para almoçar. Eu estou indo para casa. Quando Raul chegou à mansão, 1 hora depois, encontrou a casa silenciosa. Subiu as escadas em silêncio e parou na porta do quarto de Davi. Emília estava sentada na cama, as costas apoiadas na cabeceira, com Davi dormindo ao seu lado, a cabeça no colo dela. Ela acariciava os cabelos dele com uma mão e com a outra segurava um livro que não estava lendo. Raul bateu levemente na porta. Emília ergueu os olhos. Posso entrar? Ele sussurrou. Ela assentiu. Raul entrou no quarto e sentou-se na poltrona ao lado da cama. Ficou ali, em silêncio, apenas observando seu filho dormir. Dona Cecília me contou o que aconteceu. Ele disse baixinho. Foi intenso, Emília respondeu, mas necessário. Ele guardou muita coisa por muito tempo. Como você sabia? Como sabia que era isso que ele precisava? Emília olhou para Davi com uma ternura que partiu o coração de Raul. Porque eu passei pelo mesmo.
E ninguém deixou eu chorar. Todo mundo queria que eu fosse forte, que seguisse em frente, que superasse. Mas a gente não supera sem primeiro atravessar. Raul ficou em silêncio por um longo momento. E então, pela primeira vez, ele perguntou: "O que aconteceu com você, Emília?" Ela o encarou. Seus olhos carregavam histórias que ele não conhecia, dores que ele não podia imaginar. "Um dia eu conto", ela disse suavemente. "Quando o senhor estiver pronto para ouvir. Estou pronto agora." "Não." Ela balançou a cabeça levemente. "Ainda não está, mas vai estar, em breve." Raul não insistiu. Havia algo na forma como ela falou, que deixou claro que aquela era uma história que exigia mais do que curiosidade. Exigia coragem. Eles ficaram ali, os três, em um silêncio que era quase confortável. E pela primeira vez, desde que Emília chegou, Raul sentiu que talvez, apenas talvez, aquela mulher estranha pudesse realmente fazer o impossível. Não apenas trazer a voz de Davi de volta, mas talvez trazer a vida dele de volta também. Quando a tarde caiu, Davi acordou. Seus olhos estavam menos inchados, mas ainda vermelhos. Ele olhou ao redor, desorientado por um momento, até ver o pai sentado na poltrona. Raul sorriu. Um sorriso pequeno, inseguro, mas genuíno. "Oi, filho." Davi não desviou o olhar, e algo passou entre eles. Não era perdão ainda. Não era a cura completa, mas era reconhecimento. Era o começo de uma ponte. "Você está com fome?" Emília perguntou. A dona Cecília fez brigadeiro. Os olhos de Davi se iluminaram. Só um pouco, mas iluminaram. "Vamos!" Raul estendeu a mão, o coração martelando no peito. Davi olhou para a mão do pai. Hesitou. Olhou para Emília, que assentiu encorajadoramente. E então, devagar, ele colocou sua mãozinha na mão grande de Raul. Raul teve que morder o lábio para não chorar. Aquela mãozinha pequena e quente na sua era o presente mais precioso que ele já tinha recebido. Eles desceram juntos, os três. E pela primeira vez, aquela casa enorme não parecia tão vazia. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Raul encontrou Emília na cozinha preparando chá. "Obrigado", ele disse simplesmente. Emília olhou para ele. "Não me agradeça ainda. Ainda temos um longo caminho pela frente." "Mesmo assim, obrigado por não desistir dele, por ver nele o que eu não conseguia mais ver. O senhor sempre viu", ela disse, servindo o chá em 2 xícaras. Só estava com medo de olhar. Raul aceitou a xícara. "Emília, aquele acidente foi culpa minha." "Foi um acidente", ela corrigiu. "Acidentes não têm culpados, apenas vítimas. Mas eu estava dirigindo. E o senhor sobreviveu", ela o interrompeu. "Sobreviveu para criar seu filho, para amá-lo, para estar aqui agora. A esposa do senhor não ia querer que se punisse para sempre." "Como você pode saber?" "Porque nenhuma mãe que ama o filho iria querer isso." O silêncio caiu entre eles novamente. Mas era um silêncio diferente do que existia há uma semana. Era um silêncio que carregava compreensão. "Posso te fazer uma pergunta?" Raul disse. "Claro." "Por que você faz isso? Por que se importa tanto? Você mal nos conhece." Emília tomou um gole do chá, escolhendo as palavras com cuidado. "Porque todo mundo merece uma segunda chance. O Davi merece a chance de viver de novo. E o Senhor merece a chance de ser o pai que eu sei que o Senhor quer ser. E você teve sua segunda chance." Emília olhou pela janela, para a noite estrelada lá fora. "Estou tendo agora", ela sussurrou. "Aqui, com vocês." Raul queria perguntar mais, desvendar o mistério que era aquela mulher, mas algo o impediu. Talvez o respeito, talvez o medo da verdade. "Eu vou tentar", ele disse. "Vou tentar ser melhor. Para ele, é tudo o que eu peço." Emília sorriu. "E é tudo o que ele precisa." Raul terminou seu chá e foi para o quarto. Mas antes de subir as escadas, ele olhou para trás. Emília ainda estava na cozinha, olhando pela janela, com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Tristeza? Saudade? Redenção? Ele não sabia, mas pela primeira vez quis descobrir.
E naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Raul Menezes dormiu sem tomar os remédios para a ansiedade que mantinha na gaveta da mesinha de cabeceira. E sonhou, não com acidentes ou perdas. Sonhou com o filho acenando para ele, com uma cozinha cheia de vida, com uma mulher de olhos serenos que parecia carregar o peso do mundo nos ombros, mas ainda encontrava forças para sorrir. E quando acordou de manhã, ele fez algo que não fazia há anos. Ele sorriu. As semanas seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas inegável para a mansão dos Menezes. Não foi dramático, não foi instantâneo. Foi como ver o gelo derreter devagar sob o sol da manhã. Emília estabeleceu rotinas que ninguém naquela casa conhecia. Café da manhã à mesa, todos juntos. Algo que Raul resistiu no início, mas que surpreendentemente começou a esperar. Caminhadas matinais no jardim com Davi. Tardes de desenho e histórias. Noites tranquilas sem televisão. Apenas conversas suaves e canções antigas. A casa começou a cheirar diferente. Não mais o aroma asséptico de produtos de limpeza, mas o cheiro de comida caseira, de flores frescas que Emília insistia em colocar em cada cômodo, de vida sendo vivida. Dona Cecília trabalhava assobiando novamente, algo que não fazia desde antes do acidente. E Davi estava mudando. Ele ainda não falava, mas agora ele comunicava. Com gestos, com olhares, com desenhos. Passou a seguir Emília pela casa como uma sombra gentil. E aos poucos começou a aceitar a presença do pai também. Raul, por sua vez, estava tentando. Realmente tentando. Chegava mais cedo do trabalho. Às vezes pulava reuniões para jantar em casa. Começou a perguntar sobre o dia de Davi, mesmo sabendo que não haveria resposta verbal. Mas Emília traduzia. Ela mostrava os desenhos, contava as pequenas conquistas, as risadas silenciosas. Uma tarde de quinta-feira, 3 semanas após a chegada de Emília, Raul chegou em casa e ouviu algo inusitado. Música. Não a música clássica que tocava baixinho no sistema de som da casa, mas música de verdade. Alguém tocando violão. Ele seguiu o som até o jardim e encontrou uma cena que gravou para sempre na memória. Emília estava sentada na grama, um violão velho no colo. De onde diabos ela tinha tirado aquilo? E Davi, sentado à sua frente, observando seus dedos dançarem pelas cordas. Ela cantava uma música simples do interior, sobre passarinhos e manhãs de sol. Sua voz não era perfeita tecnicamente, mas tinha algo que transcendia técnica. Tinha alma. E Davi balançava a cabeça no ritmo. Seus lábios se moviam, como se quisesse cantar junto, mas nenhum som saía. Raul ficou ali, escondido atrás da porta de vidro, assistindo, e sentiu algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Inveja. Não inveja ruim, mas aquela vontade profunda de fazer parte daquele momento, de ser incluído naquela bolha de paz que Emília criava ao redor do filho dele. Quando a música terminou, ele abriu a porta e saiu para o jardim. Posso me juntar a vocês? Davi olhou para cima, surpreso. Emília sorriu. Claro. Raul sentou-se na grama, algo que mancharia seu terno de R$3.000, mas que ele não se importou. Ficou ali, os três formando um triângulo irregular na grama. Eu não sabia que você tocava, Raul disse. Aprendi quando criança. Emília passou os dedos pelas cordas distraidamente. Música sempre foi meu refúgio. Você pode ensinar ele? Emília olhou para Davi. Você quer aprender? O menino hesitou, mas então assentiu. Timidamente, mas assentiu. Então vamos aprender. Ela estendeu o violão para ele. Davi pegou o instrumento com reverência. Era grande demais para suas mãos pequenas, mas ele tentou. Emília guiou seus dedos, mostrou como segurar, como fazer os acordes mais simples. Os sons que saíam eram desafinados, ásperos, mas eram sons que Davi estava criando, e isso era tudo. Raul observou, o peito apertado. Você está indo bem, filho, ele disse suavemente. Davi olhou para o pai, e algo passou em seus olhos. Não era mais medo, era
gratidão, esperança. Raul não conseguiu segurar. Posso tentar também? Emília riu. O senhor sabe tocar? Não, nem um pouco, mas quero tentar. Ela passou o violão para ele. Raul o segurou com a mesma reverência que o filho. E então, sob a orientação paciente de Emília, ele tentou um acorde simples. O som que saiu foi horrível. Davi fez uma cara tão engraçada que Emília começou a rir. E então, milagre dos milagres, Davi sorriu. Um sorriso largo, genuíno, que iluminou seu rosto inteiro. Raul olhou para aquele sorriso e sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu sou péssimo nisso, ele admitiu, rindo também. Todos começam péssimos, Emília disse, mas a gente melhora, com prática e paciência. Ela não estava falando só de violão. Raul sabia disso. Eles ficaram ali, os três, tentando fazer música juntos, falhando miseravelmente, mas tentando. E naquele momento, naquela tarde dourada, aquela família quebrada começou a aprender uma nova melodia, a melodia da cura. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Raul procurou Emília novamente. Ela estava na pequena biblioteca que ele mantinha, mas nunca usava, folheando um livro antigo. Você sempre foi assim? Ele perguntou da porta. Assim como? Sábia, paciente, como se soubesse exatamente o que as pessoas precisam. Emília fechou o livro com um sorriso triste. Não, eu tive que aprender, da forma mais difícil possível. Raul entrou na biblioteca e sentou-se na poltrona em frente a ela. Conta para mim, por favor. Emília olhou para ele por um longo momento, avaliando. E então, talvez porque viu algo em seus olhos que a convenceu de que ele estava pronto, ela começou. Eu cresci em um orfanato. Nunca conheci meus pais biológicos. Fui adotada quando tinha 8 anos por uma família do interior. Eles eram simples, mas me amaram como se eu fosse deles. Minha mãe adotiva me ensinou a cozinhar, a costurar, a cantar. Meu pai me ensinou a ler, a plantar, a amar a terra. Ela pausou, os olhos distantes. Quando eu tinha 23 anos, conheci alguém. Me apaixonei, casei. E 3 anos depois, tive um filho. O Theo. Raul sentiu o estômago afundar. Tinha. Emília assentiu, as lágrimas começando a formar em seus olhos. Ele era tudo para mim. Tudo. Meu mundo girava em torno daquele menino. Ele tinha cabelos escuros e cacheados, ria por qualquer coisa, adorava música. Vivia cantando mesmo sem saber as letras certas. O que aconteceu? Raul sussurrou, embora já soubesse que a resposta seria dolorosa. Um acidente de carro. Eu estava no banco da frente com meu marido. Theo estava na cadeirinha atrás. A gente estava voltando de uma festa de aniversário. Era noite, estava chovendo. Um carro vindo na contramão perdeu o controle e... Ela parou, respirando fundo para se controlar. Meu marido morreu na hora. Eu sobrevivi com ferimentos leves. E o Theo, ele aguentou 3 dias no hospital. 3 dias em que eu implorei, negociei com Deus, prometi qualquer coisa. Mas ele não resistiu. Raul sentiu lágrimas correrem por seu próprio rosto. Emília, eu sinto muito. Eu entrei em colapso. Não comia, não dormia, não falava. Fui internada por um tempo. Quando saí, eu era uma casca vazia. Passei 2 anos assim, apenas existindo. Até que um dia eu estava no mercado e vi uma criança tendo uma crise. Os pais estavam desesperados, sem saber o que fazer. E eu simplesmente me aproximei. Não pensei, só agi. O que você fez? Cantei. A mesma música que eu cantava para o Theo. E a criança se acalmou. Os pais me agradeceram, chorando de alívio. E naquele momento eu entendi. Eu entendi que o Theo tinha ido, mas que o amor que eu tinha por ele, esse amor não morreu. Ele só precisava de um novo lugar para existir. Raul estava sem palavras. Emília limpou as lágrimas e continuou. Comecei a trabalhar com crianças. Nunca fiz faculdade, nunca tive certificados, mas tinha algo que nenhum diploma poderia me dar. Eu tinha a dor.
E a dor me ensinou empatia, paciência, compreensão. Então eu comecei a ajudar crianças que estavam passando por traumas, perdas, dificuldades. E foi assim que você chegou até nós, Raul concluiu. Não exatamente, Emília olhou para as próprias mãos. Eu cheguei até vocês por causa de algo específico. O quê? Ela levantou os olhos, e Raul viu algo neles que o fez arrepiar. Eu estava no carro atrás de vocês naquela noite, Raul. No acidente. Meu marido estava dirigindo. O carro que perdeu o controle. Ele bateu primeiro em vocês, e depois em nós. O mundo parou. Raul sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O quê? Eu vi tudo. Vi o momento do impacto. Vi quando tiraram a esposa do senhor do carro. Vi quando o senhor saiu, ferido mas vivo. E vi quando tiraram o Davi, em choque mas ileso. Eu estava presa nas ferragens do nosso carro, assistindo tudo. E tudo o que eu conseguia pensar era, por que aquela criança sobreviveu e a minha não? Raul não conseguia processar. Você estava lá, eu carreguei muita raiva por muito tempo. Raiva do Senhor por ter sobrevivido quando meu marido morreu. Raiva de Davi por ter sido poupado quando meu filho não foi. Eu sei que não faz sentido, que não é culpa de ninguém, mas a dor não é racional. Então por quê? Por que você aceitou vir trabalhar aqui? Porque eu precisava de cura tanto quanto vocês, ela disse simplesmente. Quando a dona Cecília me contou sobre um menino que parou de falar após o acidente, sobre um pai que se afogava em culpa, eu soube. Eu soube que esse era meu caminho, não para ter vingança ou para reviver o passado, mas para transformar aquela tragédia em algo com significado. Para salvar o que eu não pude salvar no meu filho. E ao salvar o Davi, talvez eu pudesse me salvar também. Raul estava tremendo. Emília, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Eu não vim aqui para o senhor carregar mais culpa. Vim para ajudar a libertar todos nós dela. Você deveria me odiar, ele sussurrou. Eu tentei, ela admitiu, mas ódio não traz ninguém de volta. E quando eu vi o Davi pela primeira vez, quando olhei nos olhos dele e vi a mesma dor que eu sentia, eu entendi. A gente estava todos presos naquela noite, e a única forma de sair era juntos. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de revelações e emoções cruas. O Davi sabe? Raul finalmente perguntou. Não, e não precisa saber. Não agora. Talvez um dia, quando ele estiver mais forte. Mas agora, o que ele precisa é de cura, não de mais dor. Raul se levantou, caminhou até a janela. Eu não sei como processar isso. Não precisa processar agora. Apenas continue tentando. Continue sendo o pai que ele precisa. O resto a gente resolve com o tempo. Você é incrível, você sabe disso? Raul se virou para encará-la. Transformar tanta dor em algo tão bonito, eu não sei se eu teria essa força. O senhor tem, ela garantiu. O senhor só precisa acreditar nisso. Eles ficaram ali, duas pessoas destroçadas pela mesma tragédia, tentando juntar os cacos não só de suas próprias vidas, mas da vida um do outro. E naquele momento, uma conexão se formou. Não era romance. Ainda não, era algo mais profundo. Era reconhecimento de almas que passaram pelo inferno e escolheram não deixar que isso as definisse. Obrigado, Raul disse, por me contar, por estar aqui, por tudo. Emília assentiu. A gente vai conseguir, Sr. Raul. Todos nós. Juntos. E pela primeira vez, desde que ela revelou a verdade, Raul acreditou. Naquela noite ele não dormiu. Ficou deitado pensando em todas as camadas daquela situação. A mulher que estava curando seu filho era alguém que ele tinha destruído. Indiretamente, sem querer, mas destruído mesmo assim. Como ela conseguia estar ali? Como conseguia olhar para ele sem ódio? Como conseguia amar Davi quando poderia culpá-lo? E mais importante, o que aquilo significava para ele? Para eles? Ele não tinha respostas. Só sabia que, pela primeira vez em 3 anos, ele sentia que havia um caminho à frente. Um caminho difícil, cheio de espinhos e pedras, mas um caminho, e ele não estava mais andando sozinho.
1 mês e meio havia se passado desde a chegada de Emília. A transformação era inegável. Davi agora passava horas desenhando. Seu quarto estava repleto de folhas coloridas coladas nas paredes. Emília insistia em expor cada desenho, transformando aquele espaço antes estéril em uma galeria de arte infantil. Havia desenhos de flores, de pássaros, da casa, do jardim, e havia desenhos de pessoas. Foi em uma tarde de sábado que Dona Cecília encontrou algo que a fez chamar Raul imediatamente. "Senhor Raul, o senhor precisa ver isso." Raul estava no escritório, pela primeira vez trabalhando de casa voluntariamente. Ele subiu até o quarto de Davi, onde Dona Cecília o esperava segurando um pedaço de papel. Era um desenho diferente dos outros, mais detalhado, mais intencional. 3 figuras de mãos dadas, um homem alto de terno, um menino pequeno no meio, e uma mulher com um vestido simples e cabelo preso. Embaixo, com a letra trêmula de uma criança, estava escrito: família. Raul sentiu as pernas fraquejarem. "Onde você encontrou isso?" Estava na cama dele. "Ele deve ter feito ontem à noite. Onde ele está agora?" "No jardim com a Emília. Estão plantando tomates." Raul desceu segurando aquele desenho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Encontrou Emília e Davi no canto do jardim, onde tinham começado uma pequena horta. Mais uma das ideias dela para trazer vida àquele espaço. "Posso falar com você?" Ele chamou Emília. "Em particular?" Davi olhou para cima, a terra sujando suas mãos e rosto. Emília assentiu. "Vou só ali com seu pai, tá bom? Você continua. Estou te vendo daqui." Davi concordou e voltou a cavar seu pequeno buraco na terra. Emília e Raul se afastaram alguns metros, mas ainda dentro do campo de visão de Davi. "O que aconteceu?" ela perguntou, limpando as mãos no avental. Raul mostrou o desenho. "Ele fez isso." Emília olhou para a imagem. Um sorriso triste e doce apareceu em seu rosto. "É lindo. Emília, ele desenhou você como parte da família." "Eu sei," ela disse suavemente. "E isso não te preocupa? Por que deveria?" "Porque ele está ficando apegado, muito apegado. E se um dia você precisar ir embora?" "Eu não vou a lugar nenhum," ela disse com firmeza. "Não enquanto ele precisar de mim." "Mas e depois? Quando ele melhorar completamente?" Raul hesitou. "Quando ele voltar a falar, aí a gente vê." "Mas por que o senhor está preocupado com isso agora?" Raul passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que ele não fazia desde a adolescência. "Porque eu também estou ficando apegado." As palavras saíram antes que ele pudesse censurá-las. Emília o encarou, surpresa. "Ao Davi?" ela perguntou, sabendo que não era sobre Davi. "A você," ele admitiu. "A forma como você transformou esta casa. A forma como você nos trouxe de volta à vida. E isso me assusta, porque eu não sei se é gratidão ou se é outra coisa." Emília desviou o olhar. "Senhor Raul." "Raul," ele corrigiu. "Pode me chamar de Raul, por favor," ela suspirou. "Raul, o senhor está confundindo muitas coisas. O senhor está grato, sim. Está vendo o filho melhorar. Está se sentindo vivo de novo. Mas isso não significa... Não significa o quê? Que eu não posso sentir algo por você? Que depois de tudo que passamos, tudo que você me contou, eu não posso querer que você faça parte das nossas vidas de verdade? E o senhor acha que eu não faço parte?" Ela respondeu, sua voz ganhando uma aspereza incomum. "Eu estou aqui todos os dias. Acordo com o Davi, como com vocês, cuido dele, me preocupo com ele, com vocês dois. Se isso não é fazer parte, eu não sei o que é. Você sabe que não é sobre isso. É sobre... Sobre o quê, Raul? Sobre o senhor não se sentir mais tão sozinho? Sobre ter alguém que entende sua dor? Sobre querer preencher o vazio que a esposa deixou?" As palavras caíram como facas entre eles. "Não é isso," Raul disse, mas sua voz saiu sem convicção. "É exatamente isso, e eu entendo. Mas o senhor precisa entender uma coisa.
Eu não vim aqui para substituir ninguém. Não vim para ser a nova mãe do Davi ou a nova esposa do Senhor. Vim para ajudar a curar. Quando essa cura estiver completa, meu papel aqui termina. E é isso que você quer? Que termine. Emília olhou para Davi, que continuava cavando sua terra, alheio à conversa intensa a poucos metros dele. Não importa o que eu quero, importa o que é certo. Raul sentiu a frustração crescendo. Por que você sempre faz isso? Porque sempre coloca as necessidades de todo mundo acima das suas. Porque é assim que eu lido com a culpa. Ela disparou, virando-se para encará-lo. Porque se eu me permitir querer algo para mim, se eu me permitir ser feliz, eu sinto que estou traindo a memória do meu filho, do meu marido. Você acha que eles iam querer que você vivesse assim? Sempre dando, nunca recebendo? Eu não sei o que eles iam querer. Porque eles não estão aqui para me dizer. O silêncio caiu pesado entre eles. Davi escolheu aquele momento para olhar na direção deles, como se sentisse a tensão no ar. Ele se levantou e começou a caminhar em direção aos dois. Emília limpou rapidamente os olhos, forçando um sorriso. A gente termina essa conversa depois? Não. A gente não vai terminar, porque você vai fazer de tudo para evitá-la. Antes que Raul pudesse dizer mais algo, Davi chegou até eles. Ele olhou do pai para Emília, confuso com a atmosfera carregada. E então fez algo que nenhum deles esperava. Pegou a mão de Raul com uma das suas e a mão de Emília com a outra, e juntou as duas. O gesto foi simples, inocente, mas carregado de significado. Aquele menino de 6 anos, que não falava, mas que via tudo, estava dizendo algo muito claro. Ele queria que aquelas duas pessoas que amava estivessem juntas. Raul e Emília olharam para as mãos unidas e depois um para o outro. Emília estava com lágrimas nos olhos. Não faça isso, ela sussurrou para Davi. Não complica as coisas. Mas Davi não soltou. Ele apertou as mãos dos dois com mais força e olhou para Emília com aqueles olhos grandes e suplicantes. E então, pela primeira vez desde que Emília chegou, Davi abriu a boca. Nenhum som saiu, mas seus lábios formaram uma palavra clara. Fica! Emília desabou, caiu de joelhos ali mesmo na grama e abraçou Davi com tanta força que o menino quase perdeu o equilíbrio. Ela chorava abertamente agora, todas as barreiras desmoronando. Eu não vou embora, ela prometeu, a voz quebrada. Eu prometo, não vou embora. Raul se ajoelhou também, envolvendo os dois em seus braços. E ali, no jardim que tinha voltado a ter vida, aquelas 3 pessoas quebradas encontraram pela primeira vez algo parecido com inteireza. Quando finalmente se separaram, Emília limpou o rosto envergonhada. Desculpa, eu não queria... Não se desculpa. Raul segurou seu rosto entre as mãos, um gesto ousado que surpreendeu ambos. Não se desculpa por sentir, não se desculpa por ser humana. Ela olhou nos olhos dele e viu algo ali que a assustou e a atraiu ao mesmo tempo. Vulnerabilidade, esperança e algo mais profundo que ela não estava pronta para nomear. A gente precisa ir devagar, ela disse finalmente. Pelo Davi, por nós. Devagar está bom, Raul concordou. Mas não me peça para fingir que não sinto o que sinto. Eu não vou pedir isso. Só me dá tempo. Quanto tempo você precisar. Davi, aparentemente satisfeito com o resultado de sua intervenção, voltou para sua plantação de tomates, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas algo extraordinário tinha acontecido. As barreiras tinham caído, as verdades tinham sido ditas, e agora não havia como voltar atrás. Naquela noite, Raul propôs algo inédito. Um jantar. Os 3. Não na sala de jantar formal que nunca usavam, mas na cozinha, ao redor da mesa simples, onde tinham compartilhado tantos cafés da manhã. Emília cozinhou. Lasanha caseira, a receita da mãe adotiva. Raul ajudou, desajeitado, mas tentando. Davi ficou responsável por colocar a mesa, tarefa que levou a sério com uma concentração adorável. Durante o jantar, Raul contou histórias da infância, de quando era pobre.
muito antes de construir seu império. De como sua própria mãe cozinhava em uma cozinha minúscula, muito parecida com a que Emília descreveu de sua casa no interior. Emília compartilhou histórias do orfanato, das travessuras que fazia com as outras crianças, da freira que a ensinou a ler. E Davi ouvia tudo. Seus olhos brilhavam. E de vez em quando seus lábios se moviam, como se quisesse participar da conversa. Quase, Emília pensou, estamos quase lá. Depois do jantar, eles foram para a sala. Raul acendeu a lareira, a primeira vez que era usada em anos. Emília pegou o violão. E eles passaram a noite assim, simplesmente existindo juntos. Em um determinado momento, Davi adormeceu no sofá, a cabeça no colo de Emília. Ela continuou acariciando seus cabelos suavemente. Obrigado, Raul disse do outro lado do sofá. Pelo quê? Por hoje. Por não desistir de nós. Por me perdoar por coisas que eu nem sabia que precisava ser perdoado. Eu não te perdoei, ela disse. E antes que ele pudesse reagir, ela completou. Porque nunca tive nada para perdoar. O que aconteceu foi uma tragédia. Não foi culpa sua. Não foi culpa de ninguém. Mas eu estava dirigindo. Se eu tivesse sido mais cuidadoso, se eu tivesse insistido para sairmos mais cedo daquela festa, Emília contrapôs. Se meu marido tivesse escolhido outro caminho, se, a gente pode viver de cis para sempre, ou pode escolher viver com o que é. Você é muito mais sábia do que eu jamais serei. Não sou sábia, só aprendi com a dor. E a dor é uma professora cruel, mas eficaz. Eles ficaram em silêncio, o crepitar da lareira a única música entre eles. Posso te fazer uma pergunta? Raul disse. Claro. Você está feliz aqui? Emília pensou por um longo momento. Estou mais perto da felicidade do que estive em muito tempo. Isso é um sim? É um talvez. É um estou tentando. É um quero estar. É o suficiente. Raul sorriu. Por enquanto. Quando Davi acordou, já era tarde. Raul o carregou para o quarto. A primeira vez que fazia isso desde o acidente. O menino não acordou completamente. Apenas se aninhou no colo do pai com a confiança que só crianças têm. No quarto, enquanto Raul o colocava na cama, Davi abriu os olhos por um momento. Olhou para o pai e depois para Emília, que estava na porta. Então, com uma voz rouca de desuso, mas clara o suficiente, ele sussurrou, amo vocês. As palavras foram tão baixas que Raul pensou ter imaginado. Mas quando olhou para Emília, viu que ela tinha ouvido também. Suas mãos estavam sobre a boca, os olhos arregalados. Filho? Raul sussurrou de volta, o coração disparado. Você falou. Mas Davi já tinha adormecido novamente, como se aquelas 3 palavras tivessem esgotado todas as suas forças. Raul olhou para Emília. Eu ouvi, ele disse. Eu ouvi, não ouvi. Ouviu, ela confirmou, as lágrimas correndo livremente. Ele falou, Raul, ele falou. Eles saíram do quarto em silêncio, e assim que a porta se fechou, Raul a puxou para um abraço. Emília não resistiu. Se permitiu ser abraçada, ser sustentada, ser vulnerável. Você fez isso, ele sussurrou no cabelo dela. Você trouxe meu filho de volta. Nós fizemos isso, ela corrigiu. Todos nós, juntos. E ali, no corredor silencioso daquela mansão que tinha voltado a ser um lar, 2 pessoas que a tragédia tinha unido se permitiram pela primeira vez acreditar que talvez, apenas talvez, algo bom pudesse nascer de tanta dor. Mas o destino ainda tinha cartas para jogar. E a felicidade, eles logo descobririam, sempre cobra um preço. A manhã seguinte amanheceu com uma claridade que parecia irônica diante da tempestade que se aproximava. Raul acordou mais cedo que o normal, mas não por causa de trabalho. Acordou porque queria estar presente para o café da manhã. Queria ver se Davi falaria novamente. Quando desceu, encontrou Emília já na cozinha, mas ela não estava sozinha. Dona Cecília estava pálida, segurando um envelope. Senhor Raul, chegou isto hoje cedo.
Por mensageiro, Raul pegou o envelope. Era do doutor Marcelo Viana, o neuropsiquiatra infantil que tinha acompanhado Davi nos primeiros 2 anos após o acidente, um dos mais renomados do país. Dentro havia um relatório e uma carta. Raul leu em silêncio, seu rosto se fechando a cada linha. O que foi? Emília perguntou, sentindo o clima mudar. Ele diz que soube que contraímos uma cuidadora sem qualificação para Davi. Diz que isso é irresponsável e potencialmente prejudicial. Ele quer uma reunião urgente comigo e ele diz que vai comunicar o conselho tutelar se eu não tomar providências imediatas. Emília sentiu o chão sumir sob seus pés. O conselho tutelar? Aparentemente, alguém o informou sobre sua presença aqui. Ele questiona suas credenciais, seu histórico, sua adequação. Quem faria isso? Antes que Raul pudesse responder, a campainha tocou. Dona Cecília foi atender e voltou ainda mais pálida. É o Dr. Marcelo. Ele está aqui e trouxe alguém com ele. Raul e Emília trocaram um olhar carregado. Ele estava prestes a pedir que ela subisse quando Davi apareceu no topo da escada, esfregando os olhos. O timing não poderia ser pior. Davi, Emília chamou suavemente. Volta para o quarto, amor. Só por 1 minutinho. Mas era tarde. Dr. Marcelo já estava entrando na sala, seguido de uma mulher de terno que carregava uma pasta. Raul, precisamos conversar. Agora. Doutor. Marcelo, com todo respeito, o senhor não pode simplesmente aparecer na minha casa sem avisar. Posso, quando se trata da segurança de uma criança, o médico respondeu, seu tom frio e profissional. Esta é a doutora Ana Paula, do Conselho Tutelar. A mulher acenou formalmente. Senhor Menezes, recebemos uma denúncia anônima sobre negligência no tratamento de seu filho. Precisamos avaliar a situação. Negligência? Raul sentiu a raiva subindo. Meu filho está melhor do que esteve em 3 anos. Segundo nossos registros, o médico interveio. Seu filho não fala. Continua em mutismo seletivo severo. E ao invés de continuar com o tratamento adequado, o senhor contratou... Ele olhou para Emília com desdém. Uma pessoa sem nenhuma qualificação profissional. Ela tem mais qualificação do que todos os especialistas que passaram por aqui. Raul retrucou. Qualificação emocional não é qualificação, Sr. Menezes. Seu filho precisa de profissionais, não de... Ele procurou a palavra certa, boas intenções. Emília se manteve em silêncio, mas Raul podia ver a dor em seus olhos. Foi quando Davi desceu o restante da escada. Todos se viraram para olhá-lo. Davi, meu rapaz, o Dr. Marcelo se ajoelhou, adotando um tom falsamente gentil. Lembra de mim? Nós costumávamos conversar. Bem, eu tentava conversar. Ele deu uma risadinha forçada. Davi se encolheu, se escondendo atrás de Emília. Viu? O médico se levantou, olhando para Raul. Ele está regredindo, ficando mais retraído. Ele não está regredindo. Emília falou pela primeira vez, sua voz firme, mas controlada. Ele está assustado porque o senhor chegou aqui com uma energia agressiva. Não me diga como fazer meu trabalho, moça. Eu sou médico há mais de 20 anos. E eu sou humana há 35, ela retrucou. E posso te dizer que esse menino não precisa de mais protocolos. Ele precisa de amor. Amor não cura trauma neurológico. Não? Então o senhor quer explicar por que ele falou pela primeira vez ontem à noite? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Como? O Dr. Marcelo franziu a testa. Raul deu um passo à frente. Ela está falando a verdade. Ontem à noite, Davi falou. 3 palavras, claras e intencionais. Isso é... O médico hesitou, claramente desestabilizado. Preciso avaliar. Davi, você pode falar para mim? Davi se encolheu ainda mais atrás de Emília. Não assim, Emília disse. Ele não é um truque de circo. Eu não estou tratando ele como... A doutora Ana Paula interveio. Senhor Menezes, independente de qualquer progresso, há preocupações legítimas aqui. A senhorita Nogueira não tem formação. Não está registrada em nenhum conselho profissional. Se algo acontecer com seu filho sob os cuidados dela, o senhor será responsabilizado.
e as palavras acertaram exatamente onde deviam. Raul olhou para Emília, depois para Davi, depois para os dois profissionais à sua frente. E Emília viu algo que partiu seu coração. Medo. Medo de perder o filho. Medo de processos. Medo de consequências. Talvez... Raul começou, e Emília sentiu o chão definitivamente desaparecer. Talvez seja melhor a gente reconsiderar o arranjo. Raul, não. Ela sussurrou. É por um tempo. Só até a gente resolver essa situação legal. Você entende, certo? Mas Emília não entendeu. Ou melhor, entendeu perfeitamente. No momento em que a sociedade, as leis, os protocolos chegaram batendo à porta, Raul escolheu a segurança. Escolheu proteger a si mesmo. E ela não podia culpá-lo. Mas isso não tornava menos doloroso. Tá bom, ela disse, sua voz vazia. Eu entendo. Emília, não é assim? Não, está tudo bem. Eu pego minhas coisas. Ela se virou para subir as escadas, mas Davi a agarrou. Seus pequenos dedos se fecharam em torno da mão dela com força desesperada. E então, na frente de todos, ele abriu a boca. Não! A palavra saiu clara, alta, impossível de ignorar. Todos ficaram paralisados. Não! Davi repetiu mais alto ainda, e então as comportas se abriram. Não vai! Fica! Não tira ela! Não tira! Não! Ele estava gritando agora, lágrimas correndo pelo rosto, se agarrando a Emília como se ela fosse desaparecer se ele soltasse. O Dr. Marcelo estava boquiaberto. Ele está falando. Em frases completas. Davi, filho, Raul, tentou se aproximar, mas o menino se afastou. Você não, é ela, é a Emília, ela me trouxe de volta. Você não pode tirar ela. As palavras eram desajeitadas, difíceis. 3 anos de vocabulário não usado tentando sair de uma só vez. Mas eram reais. Eram dele. Raul caiu de joelhos. Filho, eu não... Você prometeu! Davi gritou, se virando para o pai. Você prometeu que ia tentar. Você mentiu. Você sempre mente. E aquilo despedaçou Raul de uma forma que nenhuma tragédia anterior tinha conseguido. A doutora Ana Paula estava anotando tudo em sua prancheta, mas até ela parecia comovida. Senhor Menezes, eu acho que precisamos reavaliar a situação. Vocês acham? Emília se virou para os 2 profissionais, a raiva finalmente transbordando. Vocês chegam aqui com suas regras e diplomas e não veem o que está na frente de vocês. Esse menino não precisava de mais terapia. Ele precisava de segurança, de amor, de alguém que o visse como uma pessoa, não como um problema. Senhorita Nogueira, o Dr. Marcelo começou, mas ela o cortou. Eu perdi meu filho, ela disse, a voz quebrando, mas firme. Perdi no mesmo acidente que tirou a mãe dele, e passei 2 anos desejando ter ido junto. Mas então eu entendi que amor não morre. Ele só precisa de um novo lugar para existir. E eu escolhi colocar esse amor nesse menino, nessa família. Então não venha me dizer que eu não sou qualificada. Eu sou mais do que qualificada. Eu sou necessária. O silêncio que se seguiu era pesado de verdades. Foi Raul quem finalmente falou. Ela fica. Senhor Menezes, o médico tentou, mas Raul levantou a mão. Ela fica. E se isso for um problema legal, vocês vão ter que me processar, porque eu não vou tirar a única pessoa que conseguiu trazer meu filho de volta. Não por protocolos, não por leis, não por nada, mas as credenciais. Então contrate ela, formalmente. Me dê uma solução, doutor, não mais problemas. A doutora Ana Paula consultou sua prancheta. Na verdade, há precedentes. Com supervisão médica adequada, cuidadores não certificados podem trabalhar em ambientes domésticos, especialmente quando há vínculo terapêutico estabelecido. Perfeito, Raul disse. Doutor. Marcelo, o senhor pode fornecer essa supervisão. O médico olhou de Raul para Emília, para Davi ainda agarrado nela. Sim, posso. Com visitas quinzenais e relatórios mensais. Então está resolvido. Mas o estrago já estava feito. Emília sentia. Raul tinha duvidado.
tinha estado pronto a mandá-la embora. E embora ela entendesse racionalmente, emocionalmente, doía mais do que ela podia admitir. Depois que os dois profissionais saíram, o Dr. Marcelo ainda atordoado, a doutora Ana Paula claramente impressionada, a casa caiu em um silêncio pesado. Davi finalmente soltou Emília, exausto do esforço emocional. Dona Cecília o levou para o quarto para descansar. Raul e Emília ficaram sozinhos na sala. Emília, eu sinto muito. O senhor ia me mandar embora, ela disse sem olhar para ele. Eu estava com medo. Eles falaram em tirar o Davi de mim. Em processos, em proteger o senhor mesmo, ela completou. Eu entendo, realmente entendo. Mas isso não muda o fato de que, quando teve que escolher, o senhor hesitou. Eu escolhi certo no final. No final, ela repetiu. Mas por um momento, o senhor estava pronto para me sacrificar. E eu não sei se consigo esquecer isso. Raul passou as mãos pelo rosto. Eu errei, eu sei que errei, mas me dá uma chance de consertar. Emília finalmente o encarou. Eu vou ficar, pelo Davi, porque eu prometi a ele. Mas o que estava começando a crescer entre nós, acho que precisa parar aqui. Não diz isso, Raul. Ela suspirou cansada. A gente se conheceu através de trauma. A gente se conectou através de dor. Mas isso não é base para nada saudável. O senhor precisa de tempo para processar, para curar, para descobrir quem o senhor é fora dessa culpa toda. E você? Eu também. A gente estava se apoiando em vez de ficar em pé, sozinhos. E se eu não quiser ficar em pé sozinho, então vai ter que aprender a querer. Ela subiu as escadas, deixando Raul sozinho na sala. E pela primeira vez desde que ela chegou, aquela casa voltou a parecer vazia. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis desde a chegada de Emília. Ela continuou cuidando de Davi. Continuou sendo paciente, amorosa, presente. Mas havia uma distância entre ela e Raul que não existia antes. Uma parede invisível, mas intransponível. Raul tentou. Tentou conversar, tentou se desculpar, tentou demonstrar que tinha aprendido. Mas Emília se mantinha educada, profissional e distante. Davi, por sua vez, estava falando cada vez mais. Palavras ainda difíceis, frases curtas, mas falando. Era como se, uma vez rompida a barreira, ele não conseguisse parar. Papai triste, ele disse uma manhã no café, olhando para o pai que mexia distraidamente no prato. Raul forçou um sorriso. Não, filho, papai está bem. Mentira, Davi declarou com a honestidade brutal das crianças. Emília triste também. Emília deu um beijo no topo da cabeça dele. A gente vai ficar bem, todos nós. Mas ela não acreditava nisso. E Raul sabia. O Dr. Marcelo fez sua primeira visita de supervisão uma semana depois do incidente. Ficou 2 horas observando Emília interagir com Davi, fazendo anotações, conduzindo avaliações. No final, ele chamou Raul em particular. Eu preciso admitir algo. O médico começou claramente desconfortável. Eu estava errado. O que essa mulher está fazendo com seu filho é extraordinário. Ela tem um dom que nenhuma formação acadêmica pode ensinar. Eu sei, Raul disse simplesmente. O progresso dele em 6 semanas é maior do que eu vi em 2 anos de tratamento intensivo. Seu filho não apenas voltou a falar, ele voltou a viver. E isso é mérito dela. Eu também sei. O médico hesitou. Posso fazer uma observação que não é profissional? Por favor, você está perdendo ela. E se perder ela, vai perder mais do que uma cuidadora excepcional. Vai perder algo que não se encontra 2 vezes na vida. Raul olhou pela janela para onde Emília e Davi brincavam no jardim. Ela está certa em manter distância. Eu a decepcionei. Todos decepcionamos as pessoas que amamos em algum momento. A questão é o que fazemos depois. Depois que o médico saiu, Raul ficou observando Emília pelo vidro. Ela estava ensinando Davi a fazer uma pipa. O menino ria, tentando amarrar os varais, a língua para fora em concentração. Era uma cena tão normal, tão cheia de vida, que Raul sentiu seu peito apertar.
Ele tinha passado 3 anos construindo paredes. E quando alguém finalmente as derrubou, sua primeira reação foi tentar reconstruí-las. Talvez fosse hora de parar de construir paredes e começar a construir pontes. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Raul procurou Emília. Ela estava no pequeno quarto que ocupava, fazendo as malas. O coração dele afundou. Você está indo embora? Ela olhou para cima, surpresa por tê-lo visto na porta. Não, só organizando. A mala estava desarrumada desde que cheguei, mas era mentira. Eles dois sabiam. Emília, ele entrou no quarto. Por favor, me escuta. Raul, a gente já conversou sobre isso. Não, você conversou. Eu deixei, mas agora preciso que você escute. Ela suspirou, mas parou de arrumar as roupas. Você está certa, sobre tudo. Eu hesitei. Eu fiquei com medo. E minha primeira reação foi me proteger em vez de proteger você. Mas não porque eu não me importo. Foi justamente o contrário. Emília cruzou os braços. Não entendi. Eu me importo demais, e isso me apavora. Porque toda vez que me importei com alguém, eu perdi. Perdi minha esposa. Quase perdi meu filho. E quando eles vieram aqui ameaçando tirar você, eu entrei em pânico. E quando eu entro em pânico, eu volto aos velhos padrões. Eu construo muros. Eu empurro as pessoas para longe antes que elas possam me deixar. Mas eu não ia embora. Eu sei disso agora. Mas naquele momento, tudo que eu via era mais uma perda se aproximando. E eu escolhi errado. Escolhi me proteger, em vez de proteger o que a gente estava construindo. Emília sentou-se na cama, o cansaço evidente em seus ombros. Raul, você precisa entender. Eu passei os últimos anos colocando todo mundo na frente de mim mesma. Cuidando dos outros, curando os outros. Porque se eu parasse para cuidar de mim, eu teria que encarar o quanto eu ainda estou quebrada. E quando você hesitou, me lembrou que eu ainda sou descartável, que ainda não sou suficiente. A voz dela quebrou na última palavra. Raul se ajoelhou na frente dela. Você é mais do que suficiente. Você é extraordinária. Você me trouxe de volta à vida. Trouxe meu filho de volta. Transformou uma casa fria em um lar. E eu fui um idiota. Mas, por favor, não me peça para deixar você ir. Ela limpou as lágrimas. Não é sobre deixar ir. É sobre aprender a ficar por razões certas. Não por culpa, não por gratidão. Não por medo de ficar sozinho. Então me ensina. Raul pegou as mãos dela. Me ensina como fazer isso do jeito certo. Porque eu quero. Eu quero fazer direito. Com você, com o Davi, com a gente. Emília olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. Viu a vulnerabilidade crua em seus olhos. Viu a verdade em suas palavras. E viu algo mais. Viu a possibilidade de algo real. Não construído sobre tragédia, mas sobre escolha. Escolha de curar juntos em vez de sozinhos. Mas antes que pudesse responder, ouviram um barulho vindo do quarto de Davi. Eles correram. Encontraram o menino sentado na cama, suando frio, os olhos arregalados. Pesadelo? Emília entendeu imediatamente. Ela se sentou na cama e o puxou para seu colo. Já passou. Está tudo bem agora. Mãe, Davi choramingou. Eu vi a mãe, o carro, o barulho. Era a primeira vez que ele verbalizava o trauma. Raul sentou-se do outro lado, mas não sabia o que fazer. Como confortar uma dor que ele tinha causado. Foi quando Emília estendeu a mão para ele. Vem, ele precisa dos dois. Raul se aproximou. E os três ficaram ali, abraçados na cama de uma criança, cada um carregando suas próprias cicatrizes. Tenho medo, Davi sussurrou. Medo de esquecer ela. Você nunca vai esquecer, Emília disse suavemente. A memória da sua mãe vai estar sempre com você. Mas sabe o que ela ia querer? O quê? Que você vivesse, que você fosse feliz, que você deixasse pessoas novas entrarem no seu coração. Porque amor não substitui amor. Amor multiplica. E a Emília... Davi olhou para ela com aqueles olhos grandes. Você vai ser minha mãe agora? O silêncio foi pesado. Emília olhou para Raul, que assentiu quase imperceptivelmente.
Eu não posso substituir sua mãe, Davi, ela disse com cuidado. Ninguém pode, mas eu posso te amar como se você fosse meu filho. Se você quiser, se seu pai quiser. Eu quero, Davi disse sem hesitar. E olhando para o pai, você quer? Raul sentiu lágrimas queimando seus olhos. Eu quero, mais do que tudo. Então é família? Davi perguntou. E havia tanta esperança em sua voz que partiu e curou corações ao mesmo tempo. Emília olhou para Raul, e naquele olhar, algo mudou. Não era mais sobre tragédia. Era sobre escolha. Escolha de construir algo novo sobre os escombros do que foi perdido. Sim, ela sussurrou. É família. Davi se aninhou entre os dois e pela primeira vez desde o acidente adormeceu sem medo. Emília e Raul ficaram ali, um de cada lado dele, suas mãos se encontrando sobre o corpo pequeno e confiante do menino. Eu ainda estou com medo, Raul admitiu baixinho. Eu também, Emília respondeu. Mas talvez a gente possa ter medo juntos. É menos assustador assim. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Devagar, devagar, ela concordou. E ali, naquele quarto, naquela noite, começou algo novo. Não um final feliz instantâneo, mas o começo de uma possibilidade. A possibilidade de que de toda aquela dor, toda aquela perda, pudesse nascer algo verdadeiro. Algo que valia a pena lutar. Nos dias seguintes, as coisas mudaram sutilmente. Emília ainda mantinha suas barreiras, mas elas estavam mais baixas. Raul ainda tinha medo, mas estava aprendendo a não deixar o medo controlar suas escolhas. E Davi florescia. Cada dia falava mais, ria mais, vivia mais. Uma tarde, 2 semanas após aquela noite, Raul voltou do trabalho e encontrou a casa estranhamente silenciosa. Emília? Davi? Estamos aqui. A voz de Emília veio do jardim. Ele saiu e viu algo que o fez parar no lugar. Davi estava no meio do jardim, segurando a pipa que tinham feito juntos. Emília estava atrás dele, as mãos sobre as dele, ajudando-o a segurar a linha. Agora ela disse, corre! Davi correu, a pipa começando a subir. Ela balançou, quase caiu, mas então pegou o vento e subiu, alto, mais alto, dançando contra o céu azul. Tá voando! Davi gritou, rindo. Tá voando! Emília o girou no ar, rindo também. Você conseguiu! Foi quando Davi olhou para trás e viu o pai. Papai, vem ver! Minha pipa está voando! E naquele momento, Raul entendeu o simbolismo. A pipa era Davi. Tinha estado no chão por tanto tempo, quebrada, incapaz de voar. Mas com as mãos certas, com paciência, com amor, tinha encontrado o vento novamente. Estava voando. Raul correu para o jardim e pegou Davi nos braços, girando com ele enquanto a pipa dançava acima deles. Emília observava, as mãos sobre o coração. Vem! Raul estendeu a mão para ela. Faz parte disso. Ela hesitou apenas 1 segundo antes de se juntar a eles, e os 3 ficaram ali, no meio do jardim, observando aquela pipa simples feita de varetas e papel voar contra o infinito do céu. Um milagre não precisa ser grande ou ruidoso, Emília pensou. Às vezes é só uma criança rindo, uma família se encontrando, uma pipa voando. Às vezes o milagre é simplesmente escolher tentar de novo. Naquela noite, depois que Davi dormiu, Raul encontrou Emília na varanda, olhando as estrelas. Posso me juntar a você? Ela assentiu. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas existindo um ao lado do outro. Emília, Raul finalmente disse. Eu sei que você pediu devagar, e eu respeito isso, mas preciso te dizer algo. Ela olhou para ele. Eu me apaixonei por você. Não sei quando aconteceu exatamente. Talvez na primeira vez que vi você com o Davi. Talvez quando você me confrontou sobre minhas falhas. Talvez foi construindo aos poucos em cada café da manhã, cada conversa, cada momento compartilhado. Mas aconteceu. E eu não estou te dizendo isso para pressionar, só para que você saiba. Para que, quando decidir o que fazer, saiba que tem alguém aqui que te ama, de verdade, não por gratidão, não por conveniência,
mas porque você é extraordinária e me fez querer ser alguém melhor. Emília sentiu lágrimas nos olhos. Raul, você não precisa responder. Só precisava saber. Mas ela queria responder, porque a verdade era que ela também tinha se apaixonado. Em algum lugar entre as manhãs de café, as tardes no jardim e as noites cuidando de um menino que tinha roubado seu coração, ela tinha deixado este homem entrar também. Eu também, ela sussurrou. Eu também me apaixonei. Raul virou-se para ela, esperança brilhando em seus olhos. Verdade, verdade. E isso me apavora, porque eu jurei que nunca mais amaria alguém, que nunca mais me permitiria ser vulnerável assim. Mas vocês dois, vocês me fizeram querer tentar. Então tenta, comigo, com a gente, e eu estou tentando. Mas precisa ser devagar, precisa ser real. Não pode ser só porque a gente está curando juntos. Não é. Raul pegou o rosto dela entre as mãos. É porque quando eu olho para você, eu vejo meu futuro. Vejo a pessoa com quem quero envelhecer. A pessoa com quem quero criar meu filho. A pessoa que eu escolheria mesmo se não tivéssemos nenhuma história compartilhada. Como você pode ter certeza? Porque pela primeira vez em 3 anos, eu acordo querendo viver. Não apenas sobreviver, viver. E isso é por sua causa. Emília colocou as mãos sobre as dele. Então vamos tentar, devagar, com honestidade, com paciência, com amor. Ele completou. Com amor, ela concordou. E ali, sob as estrelas, Raul se inclinou e beijou Emília pela primeira vez. Foi um beijo suave, quase tímido, carregado de promessas e possibilidades. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Isso significa que você vai ficar para sempre? Significa que vou tentar, um dia de cada vez. E para Raul, para Emília, para a família que estavam construindo juntos, um dia de cada vez era tudo que precisavam. O milagre não estava no final da história. Estava em cada passo da jornada. 3 meses se passaram desde aquele beijo na varanda, e a vida na mansão dos Menezes tinha se transformado em algo que nenhum deles poderia ter imaginado. Davi agora falava normalmente. Ainda tinha seus momentos, dias em que as memórias voltavam e ele ficava mais quieto, mas eram cada vez mais raros, e quando vinham, ele não mais se fechava. Falava sobre o que sentia, chorava quando precisava, e sabia que havia braços prontos para segurá-lo. Raul tinha reduzido drasticamente suas horas de trabalho, promoveu Fernando a sócio principal e passou a trabalhar de casa 3 dias por semana. Pela primeira vez em sua vida adulta, trabalho não era sua identidade, era apenas uma parte dela. E Emília? Emília tinha florescido de maneiras que ela mesma não esperava. Não era mais apenas a cuidadora, era parte da família. Tomava decisões junto com Raul sobre a educação de Davi. Tinha voz nas decisões da casa. Era vista, era valorizada, era amada. O relacionamento entre ela e Raul crescia devagar, mas solidamente. Jantares à luz de velas depois que Davi dormia. Conversas profundas sobre medos e sonhos. Beijos roubados na cozinha. Mãos dadas durante caminhadas no parque. Eles não tinham pressa. Estavam construindo uma base real, não uma fantasia. Foi em uma manhã de sábado que Raul tomou uma decisão. Emília, Davi, eu preciso mostrar algo para vocês. Ele os levou para o carro. Dirigiu por 40 minutos até chegarem a um bairro mais afastado, uma área em transição entre residencial e comercial. Parou em frente a um prédio antigo. Tinha sido uma escola, pelas placas desbotadas. Agora estava vazio, um pouco deteriorado, mas com uma estrutura sólida. O que é isso? Emília perguntou. Nosso próximo projeto, Raul sorriu. Ou melhor, o seu próximo projeto. Meu? Ele pegou a mão dela. Você passou os últimos anos curando crianças uma de cada vez. E você é brilhante nisso. Mas imagina se pudesse ajudar dezenas, centenas. E se tivesse um lugar só seu, com recursos, com apoio, onde você pudesse fazer esse trabalho que faz tão bem? Emília olhou para o prédio, depois para Raul.
Você está falando de um centro, um lugar para crianças que passaram por traumas. Não um hospital frio e clínico, mas um espaço acolhedor, com jardins, com música, com amor, onde profissionais e cuidadores trabalhem juntos, onde o que você faz seja reconhecido, documentado, ensinado. Raul, isso ia custar. Eu sei quanto ia custar. E eu tenho. Raul, pela primeira vez desde que Emília o conheceu, não estava falando de dinheiro com arrogância. Estava falando com propósito. Eu construí um império fazendo prédios de concreto. Deixa eu construir algo que realmente importa. E o nome, Davi disse, surpreendendo ambos, tem que ser Casa Emília. Como você... Emília sentiu lágrimas queimarem. Eu não sei o que dizer. Diga sim, Raul pediu. Deixa esse ser nosso legado. Não a dor que a gente passou, mas o bem que a gente pode fazer por causa dela. Emília olhou para aquele prédio velho. Viu não o que era, mas o que poderia ser. Salas cheias de crianças rindo. Jardins onde pequenas mãos plantavam flores. Música ecoando pelos corredores. Cura acontecendo. Sim, ela sussurrou. 1000 vezes sim. Raul a puxou para um abraço, Davi se juntando a eles. E ali, na frente daquele prédio que seria transformado, aquela família escolhida celebrou não o que tinha perdido, mas o que tinha encontrado. Os meses seguintes foram intensos. Raul colocou sua melhor equipe para reformar o prédio. Emília trabalhou com arquitetos para criar espaços que fossem simultaneamente funcionais e acolhedores. Davi ajudou a escolher as cores das paredes. Quis que fossem alegres, cheias de vida. O Dr. Marcelo se juntou ao projeto como diretor médico. Ele tinha aprendido com Emília que às vezes o melhor tratamento vem do coração, não apenas de livros. Dona Cecília assumiu a coordenação administrativa. Descobriu um talento para a organização que estava adormecido há anos. E quando finalmente chegou o dia da inauguração, 6 meses depois daquela manhã de sábado, a Casa Emília estava pronta. Não era apenas um centro de tratamento, era um santuário. Jardins exuberantes, salas cheias de luz, um estúdio de música, uma cozinha onde crianças podiam aprender a cozinhar. Um teatro pequeno, espaços internos e externos, profissionais capacitados trabalhando lado a lado com cuidadores treinados por Emília. A inauguração atraiu a atenção da mídia, de autoridades, de famílias desesperadas procurando ajuda para seus filhos. Mas o momento que realmente importou foi quando Davi, agora com 7 anos, subiu ao pequeno palco montado no jardim principal. Sua voz ainda era tímida ao microfone, mas firme. Meu nome é Davi. E eu não falava. Por 3 anos, desde que minha mãe morreu, eu não conseguia falar. Os médicos tentaram me ajudar, mas não conseguiram. Não porque fossem ruins, mas porque o que eu precisava não estava nos livros deles. Ele olhou para Emília na primeira fileira, segurando a mão de Raul. Um dia, uma mulher apareceu na minha casa. Ela não tinha diplomas, não sabia palavras difíceis. Mas ela sabia uma coisa que ninguém mais sabia. Ela sabia ouvir meu silêncio. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Emília. A Emília me ensinou que está tudo bem ter medo, que está tudo bem chorar, que está tudo bem lembrar das pessoas que a gente perdeu. E ela me ensinou que a gente pode amar de novo, sem trair quem a gente amou antes. Ele respirou fundo. Esta casa tem o nome dela porque ela salvou não só a mim. Ela salvou meu pai. Ela salvou a gente. E agora ela vai salvar outras crianças que estão perdidas como eu estava. A multidão explodiu em aplausos. Raul e Emília se levantaram, incapazes de segurar as emoções. Quando Davi desceu do palco, correu direto para os braços de Emília. Eu fiz bem? Ele perguntou ansioso. Você foi perfeito, ela sussurrou, beijando o topo de sua cabeça. Tão perfeito. Raul os envolveu nos braços. Os 3 ficaram ali, no meio da multidão, em sua própria bolha de amor e gratidão.
Mais tarde, quando os convidados já tinham ido embora e apenas os três permaneciam no jardim, agora iluminado por luzes suaves, Raul fez algo que vinha planejando há semanas. Ele se ajoelhou diante de Emília. "O que você está fazendo?" Ela perguntou, embora já soubesse. Raul tirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel extravagante. Era simples, delicado, com um diamante único que capturava a luz das estrelas. "Emília Nogueira, você entrou na minha vida quando eu estava em pedaços. Você pegou cada fragmento quebrado e me ajudou a montar algo novo, algo melhor. Você não apenas salvou meu filho, você me salvou. E agora eu não consigo imaginar um único dia sem você." Davi estava ao lado do pai, sorrindo de orelha a orelha. "Eu sei que a gente começou de uma forma não convencional. Eu sei que temos cicatrizes, mas essas cicatrizes nos tornaram quem somos. E eu não mudaria nada, porque tudo nos levou até aqui, até este momento." Ele abriu a caixa. "Casa comigo? Não porque você precisa de mim ou porque eu preciso de você, mas porque escolhemos um ao outro, todos os dias, em todas as formas que importam. Casa comigo e deixa a gente construir um futuro tão bonito quanto o presente que você nos deu." Emília estava chorando tanto que mal conseguia ver, mas não precisava ver. Ela sentia cada palavra, cada promessa, cada sonho compartilhado. "Sim," ela sussurrou. "Sim, sim, sim." Raul colocou o anel em seu dedo, levantou-se e a beijou, enquanto Davi aplaudia e gritava de alegria. E então o menino abraçou os dois. "Agora é oficial," ele disse. "A gente é família de verdade. Sempre fomos," Emília disse, abraçando-o forte, "desde o primeiro dia." Naquela noite, depois que Davi finalmente adormeceu, exausto de emoção e felicidade, Raul e Emília ficaram na varanda, no mesmo lugar onde tinham se beijado pela primeira vez. "Você acha que a gente merece isso?" Emília perguntou baixinho. "Depois de tudo que aconteceu, toda a dor, a gente merece ser tão feliz?" Raul a puxou para mais perto. "Eu acho que a gente merece exatamente por causa da dor, porque a gente sobreviveu, porque escolheu curar em vez de amargurar, porque transformou tragédia em propósito." Ele beijou sua têmpora. "E sabe o que eu acho que as pessoas que a gente perdeu diriam? Acho que elas estariam felizes. Felizes porque a gente não deixou aquela noite nos destruir. A gente honrou a memória delas vivendo, realmente vivendo." Emília encostou a cabeça no ombro dele. "Eu ainda tenho medo às vezes. Medo de que seja bom demais, de que algo vá dar errado. Eu também. Mas sabe o que é diferente agora? O quê? A gente não está sozinho no medo. A gente enfrenta junto. E isso faz toda a diferença." Eles ficaram ali, abraçados sob as estrelas, enquanto dentro da casa seu filho dormia em paz. 3 anos atrás, aquelas mesmas estrelas tinham testemunhado uma tragédia, um acidente que tirou vidas e quebrou outras. Mas agora, testemunhavam algo diferente. Testemunhavam cura. Testemunhavam amor nascendo de cinzas. Testemunhavam uma família que escolheu ser família não por sangue ou por acaso, mas por escolha deliberada e corajosa. E em algum lugar, talvez, 2 almas olhavam do além e sorriam, porque o amor que deixaram não tinha morrido. Tinha apenas encontrado novas formas de existir. Tinha se multiplicado, tinha criado algo lindo. E você, o que achou dessa história? Você acredita que o perdão pode curar até as feridas mais profundas? Já passou por uma situação em que o amor transformou tudo? Conta aqui nos comentários. Eu quero muito saber sua opinião. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E já vai preparando o lenço, porque o próximo vídeo tem uma reviravolta que você não vai esperar. Clica no vídeo recomendado e vem comigo nessa jornada de emoções.